Eu queria convidar os irmãos para nós juntos abrirmos em João, capítulo 21, o verso 15 até o verso 19. João, livro de João, do Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 até o 19. Vou ler aqui mesmo, né? Queria que os irmãos prestassem atenção nesse texto. É bem conhecido, mas hoje, até mesmo as canções, elas falam em torno desse texto, né? E nós estávamos preparados aqui. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. E é verdade, eu lhe digo que quando você era jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. É um texto que a gente precisa, eu particularmente, penso que nós precisamos sempre analisar ele, sempre refletir sobre ele. E a pergunta de sempre é essa: por que Jesus 3 vezes perguntou a Pedro: por que me amas? Se nós formos olhar o contexto das histórias anteriores, vê que Pedro era uma pessoa que tinha um coração inclinado para o Senhor. Porém, ele precisava de restauração, precisava entender que o caminho não é simplesmente seguir Jesus ou dizer que está seguindo Jesus. Precisava de alguma coisa a mais. Precisava que o seu interior vivesse isso, que a sua vida vivenciasse isso. E às vezes estamos no mesmo caminho ainda de Pedro. Vamos para a igreja, cantemos, pregamos, falamos, oramos, e parece que a nossa vida não sai daquilo mais. E parece que é assim que achamos que é ser cristão. Mas se formos analisar biblicamente toda a Bíblia, desde lá de Gênesis até o final de Apocalipse, iremos entender que não é simplesmente isso que Jesus quer, que Deus quer de nós. Esse dia eu estava vendo uma passagem interessante quando Deus disse para Moisés e que o objetivo de Deus para com o povo de Israel era justamente que eles todos fossem, sacerdotes. Deus não criou apenas Arão. Arão e seus filhos vieram depois de negligência do povo. No capítulo 20, não lembro o versículo na verdade, mas ele fala que o povo fala: olha, Moisés, fala com Deus aí e nós te ouviremos. Fala com ele aí que não queremos ouvir essa voz desse Senhor, não. Então, a partir dali, nós observamos que o povo saiu fora daquilo que era o objetivo de Deus.
e começaram apenas a seguir o que Moisés falava. Esse é um problema muito sério, não é o caso de Moisés, mas é o caso de muitos hoje aqui que preferem ouvir história de homens, história de pessoas, mas não querem se aprimorar ou se aprofundar no que Deus verdadeiramente quer falar conosco dia a dia. Dizer que apenas ama Jesus não é o bastante. É isso que Deus está dizendo, querendo mostrar para Pedro. Porque anteriormente, que nós falamos aqui, Pedro era a pessoa que sempre estava aberta para falar com Deus. Foi ele que permitiu Satanás falar pela boca dele, como nós falamos aqui na quinta-feira, e outras mais coisas. E uma vez, Jesus disse para Pedro, né, e Pedro falou, olha, eu vou te seguir, eu não te largarei, e Pedro disse, olha, Jesus disse para Pedro, olha, você vai me negar 3 vezes. E assim aconteceu. Mas tem uma coisa interessante nisso tudo, que quando, no capítulo, parece que 14 de Marcos, se não me falha a memória, no verso 79, agora não me lembro o versículo, fala que Pedro, quando ele ouve o galo cantar pela segunda vez, o que acontece com ele? Ele chora amargamente. Ali demonstra um arrependimento, uma lembrança. Mas antes disso, interessante notar também, que eu não posso esquecer desse detalhe muito importante, que quando ele nega Jesus, né, Jesus ele passa ali, sendo escoltado pelos soldados, e Jesus dá aquele olhar para Pedro, né, esse que chama atenção. O que significa esse olhar? Eu te disse, Pedro, que você me negaria 3 vezes. E quando o galo canta a segunda vez, ele chora amargamente. E aí Pedro vai lá para Galiléia, fica na casa, e todos os discípulos ali trancados. E quando Jesus ressuscita, né? Aí vai ali, as mulheres vão lá para o sepulcro, e um anjo chega para aquelas mulheres e diz, olha, vai lá, diz para os seus discípulos e também a Pedro que o mestre vai encontrar com eles ali na Galiléia. Aí um dia eu perguntei, mas por que mencionou o nome Pedro? É para que pudesse estar ciente que Deus também tinha perdoado ele. Nós somos assim, somos os Pedro do dia a dia. Dizemos que vamos para a igreja, cantemos, louvando, exaltamos o nome do Senhor, fazemos tantas coisas, mas no final das contas nós negamos Jesus por coisas tão mínimas possíveis. Negamos, por vezes, se envolver em algumas coisas do mundo, ou negamos porque vemos algumas coisas que não interessam a Deus, que a qual não faz parte da vida de Deus. E assim vai. Nós negamos Deus a vez em quando. Agora, nesse momento aqui, o que Jesus está querendo dizer para Pedro, isso mesmo. 72, né? Está vendo aí? Ele chora, amarga. O texto lá, no outro texto, parece que deve ser a corrigida, fala que ele chora amargamente. Outra versão fala que ele chora desesperadamente, para identificar a intensidade da sua tristeza em saber que ele tinha negado aquele que era o seu mestre. E ele chora. Depois ele é lembrado por Jesus, e agora está chegando o final de Jesus ir para embora. Ele vira para Pedro por 3 vezes. Ele chama a atenção de Pedro sobre a questão de amor. Amar. E a pergunta que sempre podemos fazer para nós mesmos: será que nós amamos os nossos irmãos verdadeiramente? Será que é isso mesmo que acontece? Qual é o meu pensamento, ou qual é a minha postura, quando o irmão, ele talvez procede de uma forma completamente adversa? Como é que eu vou me proceder quando eu vejo alguém precisando de ajuda? Nós aqui estamos pedindo oração em favor de vidas, primeiramente, que estão no Brasil, que passaram por uma tragédia muito grande, tanto Juiz de Fora como o Bala lá em Minas Gerais, que muitas pessoas morreram.
Né? Temos o caso lá do Irã, que o povo está sendo massacrado por aquele governo tirano. Mas assim vai. Temos que orar por eles. Tudo isso acontece para poder provar se nós somos pessoas empáticas ou apáticas. Ou se nós amamos ou dissemos apenas que amamos. Os discípulos, ou melhor, Jesus respondeu para os fariseus que os mandamentos se resumem nesses dois. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo, sobre tudo. Em primeiro lugar, tem sempre que ser Deus. A prioridade sempre tem que ser Deus. E depois disso, como consequência, nós vamos amar também os nossos irmãos como nós mesmos. Eu não lembro agora exatamente onde está escrito, lá, ali numa das mensagens do Sermão da Montanha, que Jesus falou, que nós devemos fazer com o nosso próximo aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Então, esse é o ponto de partida. Né? Se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Se eu quero ser cuidado, eu tenho que cuidar. E aqui, quando ele termina sempre as coisas, olha, apacenta os meus cordeiros, para apacentar tem que amar. E quando fala em apacentar, não é o caso do pastor Civílio, do pastor Wagner, ou qual pastor seja que for ele. Quando fala em apacentar, é exatamente cuidar das pessoas que são as suas ovelhas, que sempre Deus tem trazido ao nosso redor. Quer ver? Por favor, pastor. João 6,37. Olha, esse texto, eu amo esse texto. Eu amo esse texto. 37. Que ele fala o quê? Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E eu jamais o rejeitarei aquele que vier a mim. Não tem aquela coisinha que parece do nada, né? Acabei sendo amigo dessa pessoa. Acontece aí, né? De repente entra no carro do pastor Civílio, vai lá no seu salão, né? De repente, do nada, você vai conversando com pessoas, de repente parece que aquele vira uma coisa tão boa, né? De amizade. Aí. Tá vendo? Isso é casual? Não. É Deus trazendo pessoas até nós. É para a gente cuidar, para a gente conversar. Não é simplesmente e amar o próximo, apacentar ovelhas, é exatamente você cuidar dessas pessoas. Trazer Jesus para essas pessoas. Porque o significado do verdadeiro discipulado não é simplesmente fazer com que as pessoas sigam o que eu prego, não é fazer com que eu siga o que eu ensino, mas fazer com que elas seguem os princípios de Cristo, ou melhor, introduzir Jesus na vida das pessoas, fazer com que elas sigam Jesus, independente do pastor fulano, da pastora fulano, independente de pessoas. Esse é o nosso trabalho. E Jesus agora procura ensinar isso para Pedro. As coisas estão terminando. O trabalho de Jesus está terminando na terra. Mas o trabalho do reino tem que prosseguir. Hoje eu estou aqui, hoje o pastor Civílio está aqui. Mas não fomos criados para viver para semente, né? Um dia, está aqui o bicho Celso, né? Que sempre tem que fazer essa lembrança, né, pastor Civílio? Que ele não foi eterno, né, missionário da graça? Mas ele fez o trabalho dele. Ele fez a sua parte aqui nessa terra. Imagine só se nós formos seguir o bicho Celso. Estaremos todos nós aqui agora em luto ainda, enterrando nós mesmos agora. Mas não, ele foi. Ele está na glória. Mas tenho certeza que ele fez o trabalho de ensinar o que devemos aprender, que é seguir Jesus. E agora, se nós queremos nos encontrar com ele, é simples. É seguir o que ele pregou nessa terra.
o trabalho que ele realizou nessa terra. Então é isso que temos que fazer. Então, o que Jesus está mostrando para Pedro é o seguinte: você me ama. Se você me ama, você vai dar continuidade ao meu trabalho. Né? Amar a Deus é simplesmente entender que nós temos que viver em função do reino. Agora, o que me chama a atenção é o versículo 17, né? Que a qual faz com que a gente para um pouquinho para entender o objetivo disso tudo. Olha o que ele diz aqui no 17. 21, 17, Olha só, presta atenção só, irmãos. Olha o que ele fala aqui no 17. É 18, né? Perdão. Aí ele fala: em verdade eu lhe digo que quando você era jovem, você se autodominava. Você ia aonde você queria ir. Mas quando chegar a uma certa determinada idade ou maturidade, quem vai guiar você é outra pessoa. Você não se mandará mais. Porque a gente, na verdade, quando está no reino, a gente não se manda mais. A gente vive em função de outras pessoas. O trabalho do reino, a ideia do reino é exatamente essa: é fazer com que outras pessoas, servir outras pessoas. E para fazer isso, tem que amar a Deus. Não é simplesmente abrir uma loja ou qualquer coisa, colocar um microfone e começar a falar uma série de coisas, ou dizer que eu sou cristão e dizer que eu carrego um nome de crente, mas na verdade este nome não pode ser somente um nome. Eu tenho que viver este nome como trazer o reino de Deus para as pessoas. Mas para isso acontecer, eu tenho que amar as pessoas. Já viu aquela palavra que Jesus disse para ele: olha, eu estive nu, não me vestiste? Estive preso, não me visitaste? Tive sede, não me deste água? Tive fome e não me deste de comer? Os discípulos coçaram a cabeça, mas peraí, quando é que fizemos isso para o Senhor? Tudo que vocês fizerem aos meus pequeninos, estou fazendo a mim também. Está falando de pessoas. O galardão, ele é tão sério, presta atenção aqui agora. Um copo d'água. Alguém me pediu, ele fala que se você um copo d'água, se você negar, você vai perder o galardão. Aí talvez nós perguntamos: mas pastor, bate na minha porta e eu dou um copo d'água. Se for preciso, eu dou até uma vasilha d'água para ir embora. Calma, gente, não é isso que Deus está falando para a gente. Qual é a forma de sentimento que me leva a dar água para essa pessoa? Talvez seja aquela, né? Eu estou aqui vendo a minha televisão, estou aqui vendo meu vídeo do YouTube, do celular, e está essa pessoa me perturbando, pedindo algo. Toma, aqui está água, pelo amor de Deus, estou aqui. A minha mente está assim: toma água e some daqui. Não falando que não seja você, mas às vezes é esse sentimento que gera em pessoas. Estou dando água, mas isso não é bastante. Até para dar um prato de comida, uma roupa, tudo vai por aquilo que está dentro do meu coração. Será que é isso mesmo que eu estou dando? Aquela roupa estava velha mesmo? Que ideia, né? Já joga fora mesmo, sabe? Né? Já dou para a pessoa logo. Está entendendo, amados? É a forma que eu estou fazendo. E só quem conhece isso é Deus. Nunca vamos poder esconder isso do nosso Senhor. Ele sabe como eu estou me procedendo para poder abençoar vidas. O sacrifício, é ele que vai chamar a atenção de Deus. Lembra de Abraão? Não foi somente levar o teu filho
lá para Moriá, que foi o fato de tudo isso. Não foi somente isso, irmão. Foi a forma. Veja que Abraão, ele não perde. Ele ama Deus mesmo. Essa é a prova que você ama a Deus. Ele leva o menino para lá. O autor dos Hebreus até fala que Abraão tinha duas coisas em mente. Porque ele estava debaixo de uma promessa. Quem está debaixo de promessa, ele entende o poder de Deus na vida dele. Né? Se for para eu ir lá, tal, vamos lá, não tem problema nenhum. É para levar o menino, vamos levar o menino. Detalhe muito importante. Ele não diz para Sara que eu vou levar o menino para sacrificar. Porque o mesmo amor que eu tenho a Deus não é o mesmo que a minha esposa tem. Às vezes tem coisas que eu não falo para minha esposa. Às vezes eu vou lá e faço algo, né, ajudo pessoas, e às vezes eu estou ali envolvido com determinadas coisas no reino, eu sei que ela não vai entender isso. Porque é particular, meu. E aquilo era particular de Abraão. A promessa, a aliança, estava em Abraão. Ele não poderia estragar aquele momento se detalhasse aquilo passado, porque certamente mãe, né? Vai fazer o quê? Imagine, né? Chegar lá e vou levar o nosso filho para poder passar a faca nele. Que isso? Você é doido? Você é maluco? Deus não pensa, ainda usa a Deus ainda, né? Deus não vai querer isso de você, Abraão. Você está maluco. Deus nunca diria isso para você. Por quê? O coração está falando. Não é a mensagem do reino. Ele foi. E nós somos medidos pelos nossos sacrifícios. Não adianta querer fazer muitas coisas se dentro de mim não existe um sacrifício feito a Deus. E somente vai fazer sacrifício a Deus quem verdadeiramente ama o nosso Deus. Ele vai largar tudo se for preciso. Me lembro muitos anos atrás, Deus me colocou à prova, pastor. Eu acho que eu já não sei se acontece para vocês aqui. Eu estava em Teófilo Otoni. Dá mais ou menos uns 850 quilômetros daqui do Rio de Janeiro. 850 quilômetros. Isso numa quinta-feira. Eu não vou contar tudo, só vou resumir. Um dia eu conto com calma isso. Era 9h da manhã. Eu fui acordado por uma voz. Sabia? Tem aquela voz? Acorda e volta para Itaguaí. Eu fui, levantei. Eu tinha mais ou menos naquela época R$3 no bolso. E vou embora. Mais tarde, quando estiver podendo, eu conto os detalhes. De quinta-feira, cheguei em Itaguaí no sábado, 10h da noite. São e salvo. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele quer nos provar se nós o amamos mesmo. E assim vai. Outras mais, quantas vezes a gente vê na Bíblia homens que foram provados, homens que qual foram, e isso nós vamos ver não mais seguir. Pedro, João, Tiago. Tiago já é morto, é o primeiro que foi morto em forma de martírio. Vemos ali Pedro sendo preso, e detalhe no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, é que Pedro foi preso. Uma pessoa presa, no dia seguinte, ia fazer o quê? Também ia ser morto. Uma pessoa que está com medo de morrer, o que ela faz? Eu vou morrer amanhã, eu vou morrer, o que eu vou fazer? Meu Deus, por favor, me acorde aqui. Pedro estava seguindo o que Jesus ensinou. O que fez?
tirou a capa. Que coisa interessante, pastor. Tira a capa, tira a sandália e vai dormir. Alguém dorme numa situação dessa, irmãos? Eu não dormiria. Talvez nós não dormiríamos. A cabeça que abre. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Não, ele dormiu. O anjo teve que acordar. Você acorda, Pedro, acorda, Pedro, acorda, Pedro. Vai, pega essas coisas e vambora. E Pedro só foi tomar em si o que está acontecendo quando ele estava lá fora e olhou assim: eu estou fora da prisão. Isso é a prova de alguém que ama Deus. Não está preocupado com a morte. João, dos 12, foi o único que não foi morto de forma de martírio. Mas foi jogado dentro de uma caldeira quente. Foi jogado lá dentro, mas não negou Jesus de hipótese alguma. E Deus deu o privilégio para ele nos trazer o maior livro de todos os livros, Apocalipse. A revelação do final dos tempos. Porque eles viveram em função do reino. Viver em função do reino não é simplesmente vir à igreja, ler a Bíblia ou fazer outras coisas mais. É estar ciente que a nossa vida não mais será nossa. E somente entende isso que vive em função do reino. Parece mentira eu dizer isso, mas eu vou ser sincero. Eu não tenho medo da morte. Já pedi, naquele momento ruim na nossa vida, eu já até pedi a ela, assim, Senhor, não é possível mudar. Eu estou nem preocupado, se você quiser me levar agora, vai ser legal demais. Vai ser benção pura, né? Se você puder me levar. Uma vez eu passei por isso. Eu estava meio rebelde, não queria mais pastorear mais, sabe? Então aquele momento que você quer chutar o balde, eu cheguei a esse ponto. Quero mais saber de pastorar. Aí o Senhor me permitiu ficar no leito. Eu estava com pneumonia e nem sabia. Domingo, segunda, terça e quarta. A febre vinha, tomava de pirona, a febre saía, depois a febre voltava. Segunda, terça e quarta, assim. Chegou na quinta-feira, nem de pirona estava tirando a febre. Para eu não ter uma ideia da intensidade da febre, eu perdi a minha sanidade. Eu me perdi na cabeça. Comecei a delirar. Estava lá minha esposa, estava minha mãe, me vendo naquela situação delirando. Aí Deus me deu um momento de lucidez. Aquela vozinha, né, de sempre, falou aos meus ouvidos: você tem duas opções. Você não tem a terceira. Ou você segue o chamado que eu lhe dei, porque você está vivo aqui por causa disso, ou te leva você para a minha glória. Irmãos, balançou, hein? Tudo que eu queria é ir para lá. Sinceramente, não estou mentindo. Mas aí eu olhei para minhas digníssimas mulheres, que eu amo muito, aquelas duas lindas mulheres que eu tenho lá, que eu tenho ao meu lado, pensei, poxa vida, olhei para elas, olhei para o céu, Senhor, está difícil decidir o que eu vou preferir aqui, mas por causa delas, vamos lá, aceita a proposta de seguir o chamado. E aí nós levantamos e prosseguimos. Você não tem ideia que foi de Deus isso? E quando eu chego no hospital, pastor Silvio, aqui Dom Pedro, todo plantão era todo crente. Sabe, irmão, pastora? Todo crente. E aí eu fiz uma prova com Deus. Senhor, aí estava aquele negócio de soro, que tosse chato, né, irmãos? Ô, coisa chata aquilo. E só ficava pingado, parece que o tosse não saiu, eu estava angustiado já. Aí eu olhei para o negócio, ó, Senhor, conversamos já, aceitei a tua proposta, por favor, agora esse negócio aqui está pingando muito devagar. E eu já estou perdendo minha paciência já. Ou o Senhor manda descer tudo, né? Ou o Senhor me adormece para poder eu não ver se posso parar. Foi o que Deus fez. Eu dormi, só escutei minha mãe me acordando.
para eu ir no médico para poder, né, ir embora. Até hoje não tive uma pneumonia, que lhe pareça. Nunca mais tive pneumonia. Olha que eu abuso. Será que Deus sempre vai querer que a gente tome uma decisão na nossa vida? Você me ama? Eu te amo, Senhor. Vai lá, cuide das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta os meus rebanhos. Senhor, tu me amas? Ou meu Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: ô Jesus, tu sabes que eu te amo. Ah, então você entendeu. Então você não vai viver por você mais. O crente não vive por ele mais. Nesse mundo, nós vivemos em função daquilo que Deus quer que vivemos. Quer fazer uma experiência com Deus? Você ama Deus mesmo? Deixa eu ajudar você aqui, amados. Antes que você fale e você se complique o que você vai falar. Quando eu digo que amo a Deus, Deus vai nos colocar à prova. Não tem escapatória. Deus vai nos colocar lá fora. Lembra de Pedro que eu falei inicialmente aqui? Ah, Senhor, para onde o Senhor for, eu estou contigo. Pedro, você não sabe nem o que você está dizendo. Você vai me negar 3 vezes hoje. Vai me negar para você não estar dizendo. E é assim que acontece conosco. Não adianta levantar as mãos, somente cantar, adorar a Deus e fazer tantas coisas, falar bonito, não adianta. Eu sempre falo que quando eu faço sempre uma reflexão, eu sempre uso isso. Gente, para poder, uma boa pregação, ela é simples. Não precisa você conhecer toda a hermenêutica possível. Não adianta você, não precisa você fazer uma exegese da palavra de Deus. Não precisa você conhecer toda a teologia. Simplesmente viva no que você fala. É o básico. Mensagem não precisa disso. A gente vê aí homens que são catedráticos, biblicamente falando, né? Homens que conhecem a Bíblia e você vê eles pregando, simplesmente vou demonstrar para a gente que pregar é simplesmente viver o que eu vivo o cotidiano. O que eu falo aqui pode ter certeza de uma coisa, se eu não vivi, eu vou ter que agora viver. Porque amanhã Deus vai me cobrar isso. Quantas vezes eu estou lá, sabe? Tem esses momentos, né? Somos humanos. Ah, não aguento mais. É difícil. Ser crente é tão complicado, né? Ah, Jesus, dá vontade de parar tudo, né? Aí vem aquela vozinha assim. Lembra aquele dia que você pregou sobre isso? Lembra aquilo que você ouviu, a pregação? Não precisa você somente pregar, também você ouviu também. Lembra que eu falei lá, intermédio do pastor, de você mesmo, ou da pastora? É isso. Está na hora de você levantar e seguir o que eu te ensinei. É isso. Se nós amamos a Deus, amor é isso. É assim que a gente faz com nossos. Aí você está lá, a mulher, nós amamos a nossa esposa. Não é assim, pastor Silvio? Mas ela se perturba de vez em quando, né? É porque faltou isso, porque faltou aquilo. E dá vontade de pegar, irmãos, não comprar mais nada mais, né? Não é o caso nosso que a gente não faz isso, né? Mas, o que faz? Mas por amor. Aí sai e vai lá no supermercado mesmo cansado. Vocês mulheres também é a mesma coisa. Às vezes os homens perturbam vocês. Não é assim mesmo? Ainda bem que a minha não está aqui, mas a sua eu vou falar, viu? Está aqui, a sua, a minha não está. Então eu tô no lucro, né? Você não. Aí, não é assim mesmo, não perturba vocês, os seus maridos. Mas não tem jeito. Roupa limpa, comidinha feita. Tudo para agradar os seus esposos. É um amor que faz a gente fazer sacrifício.
Porque se não fosse amor, nós não faremos sacrifício. Quantos casais hoje poderiam, quantos de vocês que estão casados aqui hoje poderiam estar separados hoje? Por coisas, mas o amor faz com que a gente segura a barra, nos calamos, ou nos sacrificamos, ou nos cedemos. E assim também é com Deus. O amor faz isso. Pensa que não. Nós somos humanos, eu vou repetir isso, nós somos humanos. O ano passado, ficamos 365 dias ali, ó, carvado. Foi doído, irmãos. Tinha dia que dá vontade de desistir. Eu vou fechar isso assim, eu não aguento mais nada, não. Todo dia gravando mensagem, eu não aguento mais isso na minha cabeça. Mas por Senhor, por causa do Senhor, eu vou fazer, meu Deus. Olha lá, olha o que o Senhor me mandou fazer. E concluímos isso. E assim a gente vai. Quantos de nós, às vezes, não queremos mais, é porque a pressão é muito grande. Não é somente esses que passam pressão, nós também passamos pressão, mas por causa do amor que nós temos ao nosso Deus, nós não desistimos. Vamos continuar. É isso que é uma coisa que sempre Deus falou no meu coração. Somos medidos pelos nossos sacrifícios. Você ama Deus? Então vamos ser medidos porque nós sacrificamos em favor dele. Poderíamos estar em casa agora, mas vocês, por amarem ao Senhor, estão aqui na casa de Deus para ouvir a palavra dele, para ver os cânticos dele e para juntos nós estarmos aqui adorando o nosso Senhor. Para nós finalizarmos sobre esse assunto, temos a mulher samaritana, que ela tinha suas ideias. Gerizim, quando ela entendeu sobre a questão de adoração, é Gerizim ou é Jerusalém, onde eu devo adorar ao Senhor? E ela entendeu que depois que Jesus explicou para ela que a adoração é em espírito e verdade. A primeira coisa que a mulher fez em demonstrar a sua gratidão e amor ao Senhor é ir lá na sua vila falar: eu encontrei o Messias. E a primeira coisa que nós fazemos quando nós amamos a Deus é que eu tenho Jesus. Eu encontrei Jesus. Isso faz a diferença na nossa vida. Porque lá os que estão lá fora vão olhar isso em nós, em nossas vidas. Por isso, nessa noite, vamos procurar nos sacrificar para o Senhor. Porque o que vai nos levar para a glória será justamente esse elo que a Bíblia fala, chamada amor. É ele que vai nos levar para o céu. Eu lembro que eu falei aqui uma das mensagens anteriores, eu preguei aqui, eu lembro que eu falei aqui mesmo, que eu posso fazer tudo sem amor. Sem tudo na igreja sem amor. Eu posso fazer. Eu posso pregar sem amor, eu posso cantar sem amor, eu posso abraçar sem amor, eu posso ajudar sem amor, eu posso fazer tudo sem amor. Mas, quando o Espírito Santo trabalha na minha vida, tudo que eu vou fazer é com amor. Esse era o problema da igreja de Éfeso, que aqui está lá no capítulo 2 de Apocalipse. A igreja era uma igreja ativa, ela evangelizava. Eu imagino essa igreja, uma igreja que pregava, uma igreja que tinha boas escola teológica, uma igreja que tinha tantas coisas, que tinha os louvores dos melhores possível. Mas ela faltava algo que era justamente o amor. Quando falta amor, tudo que fazemos não vale nada para Deus. As coisas só vão valer para Deus quando existe amor. Isso valoriza. Deus valoriza. Então, quando fazemos alguma coisa, depois ontem de ontem, e lá o meu trabalho, a gente tem que colocar a regra, né? É o uniforme, gravata,
né? Bonitinho, camisa dentro da calça, sapatinho, né? Bem limpinho. Essa é a regra. Irmãos, antes de ontem eu fui trabalhar no pernoite, eu trabalho de 11h30 até 7h30 da manhã. Eu estava tão cansado, fatigado, o calor também ajuda muito a gente, essas coisas todas, né? Eu falei assim, uma coisa, falei até com o colega, hoje eu vou trabalhar sem gravata, não vou nem colocar o crachá que também no peito também não. Aí fui, peguei a chave do carro, olhei para o outro, comecei a cabeça e aquela coisa me incomodando. Voltei lá pro carro, peguei a gravata, coloquei ela, botei o crachá, botei tudo. Não tem jeito. Porque quando nós fazemos por amor e por amor ao Senhor, até no trabalho secular, a gente quer fazer com prazer. É como Paulo fala, tudo que vier a fazer, faça como fizesse para o Senhor. Porque o meu patrão não é a VIX. O meu patrão se chama Jesus. Jesus abençoa a VIX para abençoar a minha vida. E assim estamos nós trabalhando. Entendeu? Até o trabalho secular tem que fazer por amor ao Senhor. E quando faz amor ao Senhor, nós até quando estivermos fora do uniforme, a gente vai incomodar a gente. Incomodou, irmão. Aí ontem eu já fui trabalhar, já fui preparado, né? Dentro do carro mesmo já coloquei gravata, já coloquei tudo, já fui trabalhar. Isso porque fazemos para o Senhor. E a obra de Deus muito mais ainda. Quer fazer a obra do Senhor? Vamos fazer com amor. Vamos ler a Bíblia com amor. E assim sucessivamente. Eu queria convidar a igreja agora de pé em nome de Jesus. Pastor, me permite? Uma oração? Vamos orar? Eu queria fazer uma oração nesse momento. Vamos pôr de pé. Eu queria fazer outra coisa. Eu queria pedir ao pastor Sevírio. Me ajuda ali, pastor Sevírio. Eu não sei tocar. Eu queria aprender a tocar igual o pastor Sevírio. Um dia ainda vou aprender ainda. Eu queria que os irmãos agora dessem a mão ao teu irmão que está ao teu lado agora aqui. Isso. Quanto mais puderem. Eu queria fazer uma oração agora. Eu queria que você abrisse seu coração nesse momento para juntamente comigo, orar juntamente comigo. Feche seus olhos. Meu Deus. Nós falamos sobre o teu amor, meu Pai. O amor que levou o Senhor na cruz. Não olhou para os nossos pecados, pelas nossas falhas. Não olhou para os nossos delitos, as nossas iniquidades. Mas mesmo assim veio morrer por nós, sacrificar por nós. E nessa noite estamos aqui, Deus, falando sobre isso, Pai. Aqui está a tua igreja de mão dadas, ó Deus. É o símbolo da união, da confraternização. Aonde faz com que a igreja seja aquela igreja que o Senhor chamou lá no livro de Atos, capítulo 2. Uma igreja que estava sempre juntas no partir do pão, nas orações, na comunhão, nos ensinamentos dos seus discípulos, nos princípios elementares ao viver a sua igreja. E nesta noite eu quero orar por esse lugar, Deus. Orar para que o teu Senhor Espírito Santo venha, Deus, falar nos nossos corações nesta noite. Eu sei que o amor dissipa tudo, dissipa o mal, acaba com a iniquidade, acaba com as barreiras. O amor, ele vai passando por cima de tudo, porque o amor é tudo. Nesta noite, Deus, Espírito Santo, oh Espírito Santo, coloque amor nos nossos corações, oh Deus. Coloque amor nos nossos corações, Senhor. Age nas nossas vidas, Senhor. Não permita que viemos ser mais um deste mundo, mas que viemos ser alguém, Senhor, que foi chamado pelo Senhor para trazer essa empatia, essa comunhão, essa misericórdia, essa compaixão para este mundo
vida do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não deixe olhar para o nosso irmão, Senhor, de forma ao contrário. Mas que as nossas visões, o nosso olhar para o nosso irmão seja um olhar empático, olhar compassivo. Que eu venha me doer pela dor do meu irmão, pela vida, Deus, do meu irmão, que eu possa olhar para ele e sentir a dor dele, e que eu possa viver e a poder ajudar, Senhor, que seja um copo d'água, que seja um prato de comida, e tudo venha ser feito com amor, com compaixão, com empatia, Senhor. Que eu possa estar com aquele copo d'água, Deus, eu posso pensar, eu quero sentir a sede dele. Quando eu tiver aquele pão de comida, eu quero sentir a fome dele, Senhor. E dizer, aqui está a mesma fome que eu estou sentindo. Que eu possa agora trazer para ele e dizer, toma, porque eu estou sentindo a sua fome, toma essa água, eu estou sentindo a tua sede. Espírito Santo, age neste lugar, Senhor. Age, Senhor, nesse lugar, meu Deus. Age nas nossas vidas, Senhor. Vai lá fora agora, Deus amado, neste lugar, nesse Santa Cruz aqui agora, Senhor. Trabalha neste Santa Cruz, ó Deus. Que venhamos sair daqui hoje ciente, consciente ou que for, sabendo que nós precisamos amar os nossos irmãos. Amar aqueles que o mundo rejeita, aqueles que o mundo joga fora, viemos amá-los porque o Senhor veio justamente para essas pessoas, ó Deus. Aleluia. Oh, aleluias. Não deixe, Deus, nós olhar para essa crise que vive o nosso país, falar mal dos políticos, falar mal dos que estão no governo, Senhor. Eu sei que às vezes isso não está dentro daquilo que nós queríamos que estivesse, mas isso não importa, devemos amá-los também, Senhor. Oh Deus, quando nós estamos pecando, Deus, nós queremos que o Senhor nos ajude no mais pecar nesse assunto, Senhor. Eu quero orar pela tua igreja, essa que está aqui hoje e as que estão nos ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo a ti, Espírito Santo. Ai, recebi um novo. Então, um lá para mim. E um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Temos do teu lado. Eu declaro a paz de Cristo. Abençoa teu irmão. Abençoa meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos o quê? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, como? Unidos, vivendo em amor, uma só família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando o quê? A glória do Senhor, uma só família, vivendo compromisso, no grande amor. Agora diga, irmão, eu preciso de ti,
querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Queremos ser essa igreja, Senhor. Eu quero ser essa igreja, Senhor. Nós queremos ser esta igreja, Senhor. Queremos ser essa igreja, Senhor. Oh, Deus, nós queremos ser essa igreja, Senhor. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Oh, checa. Aleluia. Aleluia. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em uma só família, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.